que as pessoas elas têm uma grande dificuldade de fazer essa divisão quando elas estão escrevendo o plano de parto. E eu gosto sempre de lembrar, ele chama plano, então os planos mudam. Muda. Porque é uma oportunidade tão bacana de você alinhar as expectativas que ninguém de nós deveria ter medo do plano de parto. Olá, sejam muito bem-vindos ao Parto em Pauta. Estamos aqui hoje com o Dr. Paulo Noronha. Olá, pessoal, bem-vindos ao Parto em Pauta. E com a doutora Ana, que é advogada, doutoranda pela USP, trabalha com direito das mulheres e é mãe do Dudu. Olá, Estamos obrigada muito pelo felizes com você convite. aqui hoje. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Hoje vamos falar sobre plano de parto, o que é o plano de parto, vamos tirar todas as dúvidas do que, para que ele serve e também se ele tem ou não valor jurídico, não é mesmo? Isso mesmo, gente. Paulo, começando com você, vamos explicar para o pessoal para que serve o plano de parto. Gente, o plano de parto é um documento orientado pela Organização Mundial de Saúde desde 1986. Ele deveria ser amplamente divulgado, porque é um momento onde a pessoa grávida pode alinhar as suas expectativas junto com a equipe médica do que ela gostaria, como ela gostaria que fosse conduzido o seu pré-natal e o seu parto. E aí, ali nesse documento, ela pode colocar tanto com relação às intervenções, os desejos com relação ao ambiente, tudo nesse documento. Sim, nesse documento ela pode colocar a parte de direito dela mesmo, que é tudo que precisa de consentimento para ser feito, e também aquelas suas expectativas com relação ao cenário do parto, por exemplo, a necessidade ou não de playlist, como ela gostaria de ser tratada e tudo mais. Ótimo. E, doutora Ana, com relação ao valor jurídico, esse documento, ele tem ou não tem o valor jurídico? Toda vez que a gente manifesta uma vontade, a gente está dando o valor para alguma coisa, né? Porque a vontade é o valor. Então, o plano de parto, ele acaba sendo um documento escrito, né? Normalmente a gente faz dessa forma, ele indica as necessidades, os anseios, né, daquela pessoa, e indica também o consentimento para determinadas práticas médicas. Isso é muito curioso, porque a gente vive num mundo em que o médico não é questionado, né? Eu acho que o Paulo fala muito sobre isso. Então, quando uma mulher ou uma pessoa com útero que esteja gestando coloca ali as suas pretensões, isso gera muito desconforto. Embora seja algo que, como o Paulo falou, desde 1986 é recomendado pela OMS. É um absurdo que a gente esteja em 2022 gravando se plano de parto tem valor jurídico. Porque se eu escrever num papel de bala o que eu desejo, o que eu quero para determinada situação, isso tem valor. E aí só uma explicação que eu acho importante, depois a gente vai voltar nisso, somente a lei é capaz de dizer quando uma determinada situação precisa de uma manifestação de vontade solene. O que é isso? A gente precisa ir no cartório, a gente precisa fazer uma escritura num tabelionato de notas. Então, se a lei não diz nada sobre o plano de parto, quase que já puxando uma coisinha que a gente vai falar lá na frente, não tem por que a gente achar que ele precisa ter uma determinada forma, um jeito de se escrever, ou, enfim, um design, não precisa de nada disso. O que precisa é ter uma paciente informada e que vai saber fazer as suas escolhas. E aí, claro que a gente vai precisar da equipe médica, da equipe multidisciplinar, né, para olhar para todos os planos. O que você acha? Eu acho importante quando você fala que você precisa informar a gestante, porque é isso, né? No Brasil, as pessoas têm o medo de questionar o médico porque acha que o médico é colocado num pedestal que parece que ele não pode ser questionado. Na verdade, uma pessoa que engravida, ela tem que ter o direito de saber tudo com relação às boas práticas do parto e tudo o que pode não acontecer dentro de um cenário de nascimento, porque só assim ela vai poder decidir se ela concorda ou não com aquilo,
se aquele caminho oferecido para ela é bom para ela, e se não for bom, qual é a alternativa para aquele caminho oferecido? Claro que sempre dentro das boas evidências científicas, né, baseado na segurança do parto e nas boas práticas do parto. E é até por isso que assim que a pessoa gesta, né? Ela poderia já iniciar essa produção desse plano de parto para justamente durante todo o pré-natal conseguir tirar suas dúvidas, questionar a equipe. Exatamente isso. Eu acho que é super importante falar de parto desde o começo, na primeira consulta, porque, na verdade, no pré-natal, você já está desenhando o seu plano de parto. Agora, ô Ana, uma pergunta que eu sempre, uma dúvida que eu sempre tenho. Plano de parto, ele precisa estar escrito ou o que foi falado no consultório é uma coisa válida? É válida, só que o problema que a gente tem no direito é como comprovar alguma coisa. Então, se a gente sair para um cenário de um processo futuro, como que você vai dizer que aquela era a sua vontade, que esse foi o combinado? Exato. Então, a gente tem o grande problema dos contratos verbais na hora de fazer a sua comprovação judicial. Então, eu recomendo que seja escrito. Mas ele pode ser mutável ali, porque o parto, né, é um cenário É um cenário imprevisível. dinâmico, É. imprevisível. Então, talvez alguma coisa ali que a gestante ou a pessoa que gesta imaginou tenha que ser mudada. E se ela mudar verbalmente, isso tem valor. Tá ótimo, porque a grande maioria das pessoas, principalmente quando troca de médico, a paciente fala: "Ah, eu não fiz plano de parto porque meu médico disse que não precisa". Aí eu sempre falo: "Olha, eu acho que o plano de parto você está construindo ao longo do pré-natal, mas é interessante que ele esteja no papel". Sem dúvida. E, assim, por melhor que seja o médico, por mais humanizado que seja, ele não tem que seguir um protocolo de atendimento quando a gente está falando de desejo, né? Quando a gente não está falando da parte da saúde. Acho importante dizer isso. Porque uma coisa é você seguir um protocolo de boas práticas, do que deve ser feito ali dentro da sua área da medicina. Só que o plano de parto, ele ultrapassa a medicina, certo? Então, pode ter alguma decisão de alguma parturiente, de alguma pessoa, que não seja exatamente o que você faz corriqueiramente, mas é a vontade dela. Mesmo porque o atendimento ele é 100% individualizado, porque Exato. cada paciente tem o seu desejo, tem as suas questões, tanto de saúde, enfim, e também o ambiente que vai ser realizado, né? A assistência ao parto. O que eu acho importante é que, assim, o plano de parto é uma oportunidade de você alinhar suas expectativas com a equipe médica, porque de repente você fala assim: "Ah, eu gostaria de ganhar na banheira", mas você vai para um hospital onde não tem essa infraestrutura. Então você precisa adequar também o seu plano de parto à realidade do local onde você vai ter o bebê, por exemplo. Agora, outra coisa é você falar assim para o médico: "Ah, eu não quero episiotomia. Isso está no meu plano de parto. Eu não quero Cristeler, que é a manobra de subir em cima da barriga". E se ele fizer isto, aí isto era uma outra coisa, porque estava no plano de parto, ele fez sem o seu consentimento, né, Ana? Eu divido o plano de parto entre preferências, então, assim, desejos, o que a gente imagina ali no ambiente, e o que é direito, o que é o corpo daquela pessoa que precisa ser respeitado. Então, sim, eu diria que as pessoas elas têm uma grande dificuldade de fazer essa divisão quando elas estão escrevendo o plano de parto. E eu gosto sempre de lembrar, ele chama plano, então os planos mudam. Muda. E claro, o que é o ideal? É justamente discutindo ao longo do pré-natal com toda a equipe e se informando, até porque não existe consentimento sem informação. E aí, e desenhando todos os possíveis cenários. Porque, veja, eu mesma, na minha história, né, Paula, a gente Sim. teve uma cesárea que foi necessária. Era o meu plano A? Claro que não, senão eu não tinha encontrado esse homem na minha vida, não é mesmo? Verdade. Mas, enfim, foi o que teve que ser. E a gente tinha as nossas práticas para cesárea já alinhadas em consulta, inclusive, mas também no documento que foi parte do meu prontuário médico. E o profissional que não seguir esse documento, ele está praticando violência obstétrica, sim ou não? Ele pode estar. Em direito, a gente tem uma grande dificuldade
que é tratar de abstrações. Então, claro que a gente precisa sempre analisar o caso concreto, mas de maneira geral, eu diria que quando o médico não observa um desejo de uma paciente sobre o ambiente, então, eu queria que no momento do nascimento estivesse tocando a anunciação do Alceu Valença. Talvez não dê, gente. Talvez a realidade se imponha. Eu gosto de falar isso. A realidade se impõe. Mas existem situações em que ele estará violando um direito, isto é, então, em relação à dignidade daquela pessoa humana, o direito ao próprio corpo, o direito de integridade corporal. Então, a gente precisaria analisar mais especificamente. Mas sim, um plano de parto não observado é algo para a gente olhar se foi caso de violência obstétrica, com certeza. Sim, verdade. Também concordo. E quais são os possíveis danos à paciente quando esse plano de parto não é seguido? Eu acho que o principal dano para a paciente quando esse plano de parto não é seguido é, além do dano corporal, por exemplo, né, da lesão corporal, se ela sofreu uma episiotomia sem autorização, por exemplo, eu acho que o grande dano é o psicológico. Porque uma paciente que registrou os seus... Sem dúvida, não sem é? dúvida. Uma paciente que registrou os seus desejos e não foram atendidos dentro das boas práticas combinadas no consultório, essa paciente acaba que ela não vai ter uma boa experiência de nascimento e é isso que ela vai carregar como uma coisa ruim em relação ao seu parto. Mesmo quando o plano de parto tenha que ser mudado, do plano A para o plano B, eu acho que tem jeitos e maneiras de você conversar com a paciente para deixar aquela situação um pouco mais confortável para ela. Eu sempre brinco que mesmo numa urgência, dá para você parar um minuto e falar, olhar para o acompanhante, olhar para a paciente e falar assim, olha, não dá mais, está acontecendo isso, vamos por este caminho. Eu acho que quando você não informa, quando você não ouve a pessoa, eu acho que essa é a pior coisa que pode acontecer no parto. É o que a gente chama em direito de dano moral, esse dano psíquico, um abalo psicológico muito grande, e certamente tem, né? Porque a gente vai ter um puerpério mais difícil, com certeza. O puerpério já é difícil por si só, mas ele pode ser agravado. Então, o principal dano é com certeza moral. E esse documento, ele precisa ser registrado em cartório? É o que a gente vinha falando. Como a lei não estabelece uma forma específica para o plano de parto, ele é mais livre. E por ser livre, ele não precisa. Ele é o que a gente chama, tecnicamente, de um negócio não solene. Então, não precisa ser registrado. E eu acho importante a gente mencionar que as taxas para registro, caso seja do interesse que aí a gente trata muito do que vai deixar aquela pessoa mais tranquila para o parto, né? Então, às vezes eu tenho clientes que falam, preciso registrar? Não, não precisa, mas se você quiser, você pode. Porque o carimbo, ele tem um valor, né? Um valor psíquico aqui no As Brasil. pessoas têm medo, né, Ana? As pessoas, Elas sabe que... respeitam mais. Você foi no cartório e você registrou... As pessoas sabem que talvez você tenha sido assessorado por um advogado, que você tenha bastante conhecimento sobre aquilo e que ela vai ter uma responsabilização. Porque, querendo ou não, o medo é sempre esse, é a sanção, né? Então, ele pode ser registrado, só que isso tem um custo. Esse custo, ele varia de estado para estado. Aqui em São Paulo é de aproximadamente R$ 500. Para registrar qualquer documento nesse sentido? Uma escritura com valor inestimável, ela, hoje em dia, no ano de 2022, é aproximadamente R$ 500. Não é todo mundo que pode dispor de R$ 500 para fazer isso. Então, eu tenho muito medo das pessoas que ficam falando registre, registre, e não fazem essa explicação, porque é uma coisa muito... É isso, é não entender que você registrar um plano de parto é um privilégio. Sabe uma coisa que eu estava lembrando agora, que eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho pra gente? Fora os desejos, a parte de intervenção, tem alguns direitos assegurados para a pessoa que gesta e que vai parir. Quais são eles? Por exemplo, manter ter o acompanhante na sala de parto. O que mais que tem, Paulo? Isso Que é direito da mulher Isso ou é uma da lei, pessoa né, que gesta. gente? Assim, É lei federal. É uma lei federal. Existe uma lei federal no Brasil de que garante que a pessoa grávida e que está parindo e que está em trabalho de parto, ela precisa ter o acompanhante durante
antes, durante e depois do parto. Então, uma coisa que acontece muito nas maternidades é que a paciente teve que virar uma cesariana, eles excluem o acompanhante do cenário. Não, o acompanhante tem que estar lá dentro do cenário, inclusive enquanto a paciente está sendo anestesiada. Eu acho que esse é uma das grandes, isso é uma das grandes violações que existem, porque existe uma lei, né, Ana? E é um direito, né? É um Não é um direito. dever. Eu vejo, principalmente em caso de casais que encerraram a relação, seja ela um casamento, uma união estável, enfim. As pessoas entendem que o pai, ou, enfim, a outra figura ali com a paternidade ou a maternidade socioafetiva, deveria estar presente necessariamente. E esquecem de olhar para quem está parindo. Porque talvez essa pessoa não queira. Mas é muito diferente ela não querer e ela dizer não quero fazer exercício do direito de acompanhante do que ela ter negado o direito de acompanhante dentro de um serviço de saúde que deveria ser o primeiro a protegê-la. Sim, até porque existe uma lei, né? Para isso. E acompanhante é acompanhante. Pode ser a mãe. Livre escolha, exatamente. Exatamente. E a violação desse direito e também, assim, por não seguir o plano de parto e a violação desse direito, do direito de acompanhante, de ter um acompanhante na sala de parto, é passível de reparação? Sim, o direito de acompanhante acho que é o grande exemplo, né, que a gente tem de violação. Mas, na verdade, qualquer disposição do plano de parto sobre direitos que seja violada, então, sobre qual que é a ideia de parto que aquela pessoa quer ter, e isso vem muito do lugar do parto humanizado, né, de você pensar em respeitar mãe ou pessoa que está parindo e respeitar o recém-nascido. Então, são muitos os direitos que podem ser violados. Eu diria que o direito ao acompanhante é o exemplo por excelência. Mas qualquer violação a uma disposição de plano de parto é um terreno para a gente explorar, para ver se houve uma violência obstétrica. Para a gente conseguir mudar esse cenário de nascimento, né? Se a gente não começar a buscar reparação, as pessoas vão continuar fazendo o que elas vêm fazendo. E acho que a reparação, ela é, por excelência, via um pedido de dano moral. Isso é uma indenização. Qual é o problema que a gente enfrenta hoje no judiciário? A gente falar sobre plano de parto é trazer uma novidade para a maioria dos desembargadores. Acho importante a gente mencionar quem são os desembargadores que estão no tribunal. São, em sua maioria, homens. Eu tive um estagiário, gente, isso aqui eu vou contar para vocês, que é muito interessante. Uma vez eu levei um estagiário para ver uma sessão do tribunal. E a gente estava lá, vendo os julgamentos, e ele falou para mim, nossa, Ana, não pode ter mulher desembargadora? Ele achou que não É um podia, absurdo, né? de tão chocado que ele ficou, porque eram homens, em sua maioria brancos, julgando coisas que são inerentes ao nosso campo, né, feminino. Então, assim, qual que é a dificuldade que a gente tem? A gente tem pessoas que não conhecem o que é o plano de parto, não conhecem esse instrumento, são pessoas com uma idade mais avançada, então provavelmente não vivenciaram a gestação de uma companheira ou de uma pessoa que esteja grávida e, portanto, não sabem o que é isso. E qual que é o problema? Se eles não sabem e a gente não fizer um bom trabalho como advogado de ir lá, explicar, mostrar, levar o papel mesmo. É isso, tem que mostrar para as pessoas. Eles não vão entender como julgar aquilo e ou vão ter precedentes negativos, isto é, vão negar indenizações, ou, enfim, vamos ter precedentes muito mornos. Então, qual que é o trabalho de nós, advogadas, hoje, que trabalhamos com o direito das mulheres? A gente precisa começar a formar jurisprudência, a gente precisa começar a ter precedentes reiterados no sentido de que existe violência obstétrica, é assim que ela chama e ela precisa ser reparada. Claro que tem que montar esse processo bem, né? Tem que cuidar dessa prova. E por isso, sim, eu recomendo que o plano de parto seja escrito. Aham. E que para isso aconteça, as mulheres elas precisam entender que elas sofreram uma violência obstétrica, porque muitas sofrem e nem sabem que sofreram. Depois de muito tempo, às vezes a informação aparece ali numa rede social, ou alguém comentou e aí dá aquele gatilho e fala, poxa, eu vivenciei isso.
Então, a informação, ela está aqui justamente para isso, para que as mulheres conheçam mais os seus direitos, possam fazer as suas escolhas e, em caso de não respeito a elas, poder ir atrás dos seus direitos, não é mesmo? No tempo certo, né? Antes de ter Tem uma tempo? prescrição. A gente tem discutido agora no mundo jurídico qual é a prescrição para que você possa ajuizar uma ação, né? Para que você seja reparado. E tá difícil, viu? O pessoal não entra em consenso. Então, mas não cumprir o plano de parto não é um erro médico. Existe uma diferença, né? Opa, existe. Existe assim, erro médico é quando o médico comete ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. Não necessariamente, não ter cumprido o plano de parto não caracteriza um erro médico, né? Eu vejo como planos diferentes, mas as pessoas têm uma tendência a colocar as duas coisas na mesma caixinha. Não entendo dessa forma. Acho que é um ato, uma violação diferente. Não é porque o médico não sabia o que fazer. Talvez, né? Talvez, pode ser também um erro médico, pensando agora, Paulo. Talvez seja uma pessoa enfim, que não está ali orientada nas melhores práticas. Mas não necessariamente é. Eu diria, então, que são conceitos que não se casam. Tá. Então, mas, Ana, você estava falando dos direitos, da importância da gente divulgar o plano de parto e dar nome à violência obstétrica para que as mulheres e a pessoa grávida possam ir atrás dos seus direitos. Mas, na prática, existe algum caso no tribunal que já foi julgado a favor da pessoa grávida? Eu lembro de um caso, aqui em São Paulo, os tribunais que julgam isso são estaduais, tá? Então, pensando aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde a gente está, eu já vi um caso de uma pessoa que teve negado o direito à acompanhante na pandemia, que foi outro drama. E aí a advogada que instruiu o processo instruiu muito bem, isto é, fez uma prova muito boa. Ela incluiu o plano de parto da paciente para demonstrar que a paciente era uma mulher, que ela queria que o marido ou o companheiro, não lembro qual que era a relação deles, acompanhasse esse acontecimento, né, o parto. Esse plano de parto tinha sido enviado à maternidade nos dias anteriores. E aí eles vieram com a negativa de que ele não poderia acompanhá-la. Isso foi notado pelo juiz de primeira instância para mostrar a intenção dessa paciente. E agora o caso corre no tribunal, vamos aguardar o julgamento. Então, assim, o que eles vão ser obrigados a descobrir muito em breve. Quem não sabe vai ter que descobrir. É isso aí. Bom, então acho que é isso. Hoje a gente trouxe para vocês muita informação de qualidade sobre o que é o plano de parto. E vamos disponibilizar para vocês um documento que é um guia do que você precisa perguntar para sua equipe. Como construir o plano de parto, né? Exato. Então a gente vai disponibilizar para Bonito vocês. que você falou em construção, porque é isso, é uma construção e ela é conjunta. Gostei, adorei. É verdade, assim, isso é uma construção. E eu queria dizer para os meus colegas médicos assim, que ninguém de nós deveria ter medo do plano de parto. Porque é uma oportunidade tão bacana de você alinhar as expectativas e de você mostrar aquilo que você pode oferecer para a paciente ou não, e discutir com ela tudo, que não deveria ser um tabu na medicina, principalmente dentro da obstetrícia, a criação e a construção de um plano de parto. Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa é o que evita processo, gente. Exatamente. Ou seja, quanto mais informação, melhor. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, você que está assistindo a gente, vá atrás dos seus direitos, questione sua equipe, faça seu plano de parto, mesmo que a equipe seja humanizada, coloca tudo no papel e faça valer os seus direitos. Sim. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada, Ana, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês. Ana, por ter convite. E vocês por estarem aqui com a gente também. Mande sua dúvida, seu comentário, envie esse vídeo para alguém que está passando por esse momento e que talvez não saiba muito bem o que fazer, né, nesse momento, ou não tem esse conhecimento. E é isso. Compartilhe, comente, siga a gente aqui no Instagram e no YouTube. E vemos vocês na semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.